O código clima-tempo foi desenvolvido com o intuito de atuar como uma espécie de estação meteorológica. Muito em função de retirarmos alguns dados do site weather.com através de uma API pública, que é uma interface de programação de aplicações. E nisso nós conseguimos alguns dados importantes para o trabalho, como a temperatura máxima, a temperatura mínima do dia e a precipitação. Dessa forma, o código faz o intercâmbio entre as informações através do protocolo MQTT e, resumidamente, é dessa forma que os clientes conseguem receber os dados importantes do site na sua dashboard específica a cada 4 horas, que é o tempo que o código é rodado, a cada 4 horas. Bom, para explicar a configuração do CubeMX, a gente primeiro configurou o timer 2 com o prescale de 16.000 e o counter period de 500, que dá uma frequência de 10 Hz e meio. A gente habilitou a interrupção dele e a gente configurou também o ADC1, no caso com resolução de 8 bits e requisições contínuas de DMA. Com 2 conversões, a gente habilitou a interrupção dele e a gente fez ele por DMA, não em modo circular. E além disso, a gente configurou também a serial, no caso a usar ART1, modo assíncrono, baud rate de 9600 bits por segundo. E a gente fez ela também por interrupção em DMA. No caso, a gente usou o modo normal dela, mas com first in, first out, tanto para RX quanto para TX. E basicamente é isso, a parte da configuração do CubeMX. Bom, aqui começa a explicação do código. Aqui nos defines a gente tem, por exemplo, a definição do tamanho do buffer, do tempo de timeout da serial, do número de conversões da DC e do tamanho da mensagem. Aqui a gente já tem as variáveis, que no caso vai ser o ponteiro para os dados, os valores obtidos pelo DC e o buffer da mensagem. Aqui a gente inicia a interrupção do timer 2, que no caso vai ser o que vai disparar a conversão por ADC. E aqui a gente tem a inicialização da serial, da UART por DMA, da UART1 que está conectado ao Bluetooth, que o que for recebido vai ser salvo no ponteiro de dados com o tamanho do buffer size. Aqui a gente inicia o ADC por DMA, no caso o ADC1, e com 2 conversões. No while a gente não tem nada. E aqui no estouro da flag do timer, se no caso o timer 2 for o que chamar esse estouro, vai começar a conversão do DC, igual eu falei antes. E aqui, quando terminar, quando der o callback da serial, aí a gente vai ver se o dado recebido vai ser uma letra R, que no caso é o que é enviado pelo código em Python, e vai ser enviado por serial os dados que são obtidos pelo DC, no caso da umidade e luminosidade, e vai ser transmitido de volta para o Bluetooth, onde eles vão ser recebidos pelo computador que está rodando o código em Python. Aqui a gente zera o ponteiro de dados, e aqui a gente salva o que foi recebido pela serial no ponteiro de dados. E por parte do código é isso. Bom, então a seguir eu vou explicar um pouco a respeito do código de requisição de dados. Este é o código que será responsável por receber os dados lá do ARM, né, de referentes à umidade e também à luminosidade na planta. E também é o código que implementa um cliente MQTT e que vai receber, portanto, de um tópico publicado lá no broker, as informações da previsão do tempo. Então, com base nessas informações, ele vai analisar e vai tomar uma decisão. Então, aqui nós temos os módulos que foram utilizados, pau MQTT cliente, para que se pudesse constituir um cliente MQTT, temos também o JSON, para que pudéssemos formatar estes dados em formato JSON, o módulo serial, onde a gente vai ter diversas classes, métodos e também atributos que nos permitam configurar uma conexão, e outras 2 classes, na verdade outros 2 módulos, que são úteis para fazer a temporização desse código, porque a princípio não é muito interessante que ele fique todo o tempo rodando. Então, sobre a temporização desse código, foi configurado de que este código ele vai rodar a cada 600 segundos, o que corresponde a 10 minutos. Em seguida foi determinada uma razão, uma vez que os valores das tensões dos sensores de umidade e luminosidade estão em uma
resolução de 8 bits, então é interessante que se faça uma conversão de níveis de 0 a 100, seria mais didático para a exibição. Temos em seguida uma função responsável por encapsular todos os dados que são recebidos, tanto os dados do ARM como também da previsão da chuva. Esta função, além de encapsular esses dados, vai analisar e vai tomar uma decisão. A decisão em questão aqui se trata, na realidade, de uma notificação. Em seguida, aqui é constituído um dicionário onde se coloca todas as informações que foram recebidas, né? O valor da umidade, o valor da luminosidade, a notificação da umidade, o que deve ser indicado a respeito dessas informações e também a notificação da luminosidade, que serão exibidas lá na dashboard do Tago. Bom, depois de construir o dicionário, foi feita a conversão deste dicionário para um formato JSON. Então, se exibe ali no console, como estão essas informações, e em seguida se publica num tópico no broker do Tago. Muito bem, aqui nós temos uma classe, na verdade uma experiência de hierarquia entre classes, onde eu criei uma classe conexão serial, que herda as características da classe serial.serial, e os métodos que estão nesta nova classe determinam alguns parâmetros básicos da conexão serial, como o baud rate, a porta e o timeout também. Um outro método também que foi implementado dentro desta classe é o método responsável por abrir a porta, também por enviar uma requisição de dados ao ARM. Toda vez que a serial do ARM recebe o caractere R, né, ele envia de volta as informações a respeito da luminosidade e da umidade. Estes dados, então, são recebidos, a porta é fechada, porque não é interessante que ela permaneça aberta, e os dados são retornados. A função message, ela foi implementada de maneira a tratar o evento de recebimento de mensagem em um determinado tópico, o qual o cliente está inscrito. A função onConnect, ela é uma função de callback, que vai ocorrer toda vez que o cliente se conectar ao broker indicado. Então, aqui ele vai retornar qual que é o resultado da conexão, se foi uma conexão bem sucedida ou não, e também se subscreve ao tópico, onde se tem as informações referentes à previsão do tempo. Em seguida, nós temos uma série de configurações do cliente, determinamos aqui o broker, a porta, também os tópicos, então o tópico a qual vai ser publicado as informações da luminosidade, umidade e também a notificação referente a isso, e também o tópico a qual o cliente se subscreve. Determinamos o token aqui, isto aqui é necessário para que se consiga conectar o cliente implementado neste código com um dispositivo no Tago.io. Em seguida, se associa os eventos deste cliente MQTT às funções que foram implementadas lá em cima. E por fim, nós temos a parte da requisição e também do recebimento de dados via conexão serial. Então, nós instanciamos um objeto do tipo conexão serial, que se chama Bluetooth, conectamos o Bluetooth e requisitamos a informação. Printamos esta informação e em seguida passamos para a função lá de cima, que encapsula os dados, como já foi dito, e também que os analisa para que se possa tomar uma decisão. Bom, temos os dados então, como a gente viu nos códigos, essas informações tanto de clima ou tempo quanto dos sensores são publicados em um tópico, certo? Em tópicos diferentes no caso, né? Como a gente pode ver aqui. Mas o que a gente faz com essas informações? Como que a gente pode mostrar elas para o usuário com certo dinamismo e clareza? Para isso a gente utilizou o Tago.io, né? O Tago ele nos oferece aí telas que a gente pode personalizar e mostrar as informações do jeito que a gente quiser. Né? Essas telas são chamadas dashboards. Então a gente tem, por exemplo, aqui a minha, do Carlos e da Esdra. A minha eu posso editar, certo? A minha eu posso editar e colocar do jeito que eu quiser aqui essas informações. A do Carlos e da Esdra eu posso só observar, né? Uma pessoa que está por fora, se ela tiver o link, ela pode observar essas telas, não pode editá-las. Mas então, como que a gente colocou essas informações aqui? Como que a gente foi, através do protocolo MQTT, pegar essas informações aqui no site? A primeira coisa que a gente fez foi criar um dispositivo. A gente criou um dispositivo, né? Cada um tem o seu, então eu tenho aqui o meu vasinho do Mu. Aqui a gente já pode ver que o connector dele é MQTT. Quando a gente criou esse dispositivo, o que ele faz? Duas coisas. Primeiro, ele associa um bucket, certo? Que é onde a gente vai armazenar esses dispositivos. Então a gente tem sempre um bucket que está associado ao dispositivo. E a gente tem um token, né? Esse token é o que a gente vai utilizar aqui no programa. É o token que a gente associou. Cada um tem o seu também. Então aqui eu posso ver o token, né? E a gente vê que cada um tem o seu aqui, ó. A gente tem aqui o do Carlos, o meu e o da Esdra. No caso, no clima ou tempo. Associado o token, a gente já pode ver, inclusive, se já está chegando informação. Se eu ligar aqui e botar o código para funcionar, vai chegar a informação aqui, certo? Mas o dado não está no bucket ainda, não está disponível para a gente trabalhar com ele ainda, certo? Como que a gente faz para resgatar esse dado do bucket e trabalhar com ele? Primeiro a gente precisa colocar ele no bucket.
Como que eu coloco ele? Eu preciso criar uma ação para isso. Eu preciso dizer para ele fazer isso. Então a gente já tem duas ações aqui, certo? A gente tem uma ação que vai pegar os dados do clima-tempo, vai colocar no bucket, e uma dos sensores. São duas ações diferentes, porque a gente trabalha com tópicos diferentes, né? Como a gente pode ver aqui no programa, quando a gente vai colocar os dados do clima-tempo, a gente trabalha com o tópico de previsão. E quando a gente vai colocar os dados do sensor, a gente coloca no regador. O dos sensores aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu preciso dizer o seguinte: se inscreva no tópico tag do regador. E a gente faz o seguinte: eu quero que você coloque esse dado, ou que você receber ali, você coloca no bucket. Então tá aqui o dispositivo está selecionado, e ele, como ele tem um bucket que está associado a ele vai pegar essa informação desse tópico e vai colocar ali. A outra ação faz a mesma coisa, né? Só que ele faz com os dados da previsão daí. Então se eu vim aqui no meu bucket, no balde de informações, variáveis, tem aqui as variáveis que ele vai receber. E ele vai guardar aqui por um mês na configuração que a gente está aqui, provavelmente porque é de graça. Então ele funciona também como um banco de dados. Então temos as informações na tela, temos as informações guardadas, o que a gente vai fazer com elas, cada um decide, certo? Cada um vai ter a sua dashboard e vai trabalhar com elas do jeito que quiser. Eu, por exemplo, acabei mostrando luminosidade através do display, né? Então se eu clicar aqui em adicionar um widget, eu posso escolher a forma que eu quero mostrar, né? Essa aqui, como a gente quer mostrar notificações, né, que depende da quantidade de umidade e de luminosidade e o tempo, né? A gente pode mostrar através de uma tabela dinâmica, que toda vez que atualiza ela mexe. Aqui a gente tem de temperatura no dia, certo? Que a temperatura Sapucaí, que é a minha cidade, e a de umidade, certo? Eu posso editar elas também, da forma que eu quiser. Eu posso trabalhar com a informação, então se a informação chega aqui eu posso modificar essa informação que chega para o que eu vou mostrar. Então, por exemplo, ela não chega em porcentagem, eu posso mostrar em porcentagem, né? Não é o nosso caso, mas tá aí. Esse é o Tago e é assim que eu posso mostrar informações dos nossos dispositivos IoT. Bom, já coloquei o código para rodar e coloquei o tempo dele a cada 60 segundos para que fique mais fácil de visualizar as alterações aqui na dashboard. Podemos observar que a precipitação de chuva hoje é de 0 milímetros, né? Também que a luminosidade está baixa, 27, né? Eu estou com a planta dentro de casa. Então aqui nós temos as notificações que eu citei lá no código, tem a pouca luminosidade, é necessário regar a planta, a umidade em 37,9% e também a temperatura mínima e a temperatura máxima de hoje. Agora eu vou regar a planta e, como a gente pode observar, a umidade aqui aumentou. Nós temos uma notificação aqui com a data, também com o horário, indicando que a planta está regada e que há pouca luminosidade. Bom, tá aqui o dispositivo, certo? Eu conectei ele no Powerbank só para mostrar que está sendo enviado pelo Bluetooth as informações. Tá aqui o sensor enfiado na terra, na planta, que eu não sei o que acontece na verdade, mas ela já está regada. Então se a gente for ver aqui no dashboard, a umidade é de 70% aproximadamente. A luminosidade também está ok. Tá ali o LDR. Aqui é a tabela dinâmica que vai me dar as notificações, então a planta ela está regada. E antes ela está dando exposição solar muito intensa porque eu estava deixando a planta direto no sol, né? Não é muito interessante, hoje é um dia que está bem quente, está 29 a máxima, então eu decidi botar um pouco mais na sombra aqui. A luminosidade já vai perto de 70%, mais ou menos. Não tem chance de chuva, então é isso. Eu estou fazendo alguns testes, mas no geral eu posso botar esse código para rodar do tempo em tempo que eu quiser.